Os tutoriais anteriores do Illustrator foram um sucesso inimaginável. Ah, é sério, eu não vi a hora de usar essa palavra. Inimaginável. E por isso, nesse tutorial aqui, você vai desenhar junto comigo essa planta aí, ó, super elegante, usando o Adobe Illustrator, começando pelas formas mais simples, até finalmente aplicar as cores. Relaxa, porque vai ser muito mais fácil do que você imagina, hein? Eu te prometo. Pelo menos eu vou fazer o possível para isso. Vamos nessa. Antes da gente começar, é claro que tem algumas informações importantes. Ah, não, coisas importantes? É sério isso? Que insuportável. Eu sei que é meio chato, mas se você não souber essas coisas mais básicas, talvez seja difícil de você me acompanhar. Então a primeira coisa aqui é que para fazer esse exemplo, eu estou com um arquivo de 1000 por 1000 pixels e aqui em cima... Você já sabe, eu sempre mudo essa opçãozinha aqui, ó, do Workspace. Oh, meu Deus, o que é o Workspace? O Workspace é como que os painéis ficam organizados. Então eu gosto de usar esse aqui, ó, que se chama Essential Classic. Se você não tiver, é só clicar e colocar Essential Classic. Bastante óbvio. E aí, talvez se você estiver pensando, nossa, mas eu não estou entendendo nada do que você está falando. Talvez você não tenha nenhum conhecimento básico sobre o Illustrator. Se você não tiver, clica do lado direito aí no card. Você pode assistir o vídeo de como começar no Illustrator. É um tutorial muito legal para você entender as coisas mais simples sobre ele e como é que funciona. Tô falando tudo errado. Respira, segura a ansiedade. Como que funcionam as coisas mais básicas do Illustrator, depois você vem para esse tutorial aqui. Agora, se você não quiser, é por sua conta e risco, beleza? Então vamos nessa. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, só pra gente entender a estrutura, basicamente essa folhinha, ela é como se fosse um círculo. No círculo a gente vai ter uma linha e dessas linhas a gente vai ter mais algumas linhas aqui. Depois, a ideia é basicamente duplicar tudo isso, né? Outra folhinha, que está horrível esse desenho, e uma outra folhinha que vai ficar mais ou menos aqui em cima, ó. Uma outra plantinha, uma outra folha. No final a gente vai fazer como se fosse o vaso. É claro que eu prometo pra você que o resultado final vai ficar muito melhor do que esse desenho aqui, que ficou esdrúxulo, tá horrível. Mas vamos nessa. Então vamos começar pelo basicão, que é desenhando um círculo. Para isso, do lado esquerdo a gente tem essa ferramenta aqui, ó. Você pode clicar embaixo do T, tem esse Tzinho aqui embaixo, você clica e segura. Tem várias formas que a gente pode desenhar. Uma delas aqui é o elipse. Feito isso, ó, você vai clicar e arrastar na tela. Enquanto você arrasta, segura a tecla Shift. Ué, mas pra que isso? Porque segurando o Shift, ó, ele faz um círculo certinho. Se você não segura, ó, você pode fazer como se fosse uma coisa mais achatada, tanto na horizontal quanto na vertical. Segurando o Shift, ele fica bem redondinho, ó. Aí você solta o clique e solta o Shift, pronto, a gente já fez essa bolinha. Mas calma, tem coisa pra caramba isso. Continuando aqui, ou melhor, tem coisa pra caramba ainda, né? Continuando isso aqui, vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma linha. Para criar a linha, o Illustrator, como é nosso amigo do peito, ele tem aqui, ó, essa ferramenta que é exatamente uma linha. Bastante óbvio, não é? Clica na linha, a gente vai fazer o seguinte, ó, se você deixar o seu cursor bem no meio aqui do círculo, aparece um desenho, tipo um X e escreve Center. Então o que a gente vai fazer, ó, deixa no meio, sobe um pouquinho, quando você sobe, ó, ele coloca uma leve risca roxa, rosa, sei lá que diabo de cor que é essa, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, essa cor aqui, ó, significa que eu estou alinhado no meio. Então deixa no meio do círculo, sobe um pouquinho, e aí sim, ó, clica, segura e arrasta e puxa para baixo. Conforme você puxa para baixo, ó, você pode colocar nos ângulos malucos, né? Um pouco para esquerda, para direita, mas se você segurar Shift, não esqueça, o Shift é o nosso amigo, ó, ele deixa isso aqui bem alinhadinho. Então, arrasta segurando o Shift, ó, eu vou colocar mais ou menos até aqui embaixo, solta o clique, solta o Shift, beleza? Já fizemos uma das coisas mais básicas aqui na estrutura. Outra coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa linha e deixar ela um pouco mais grossa. Mas para falar bonito, vamos deixar ela mais espessa, né? Um pouquinho mais grossinha. Então para isso, aqui do lado, ó, eu vou usar essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Então seleciona ela e você clica em cima da linha. Outra maneira de você selecionar a linha, caso clicar exatamente em cima seja meio difícil, é clicar numa área vazia aqui fora, ó. Clica, segura e arrasta, ele vai formar essa caixinha aí pontilhada e o que estiver dentro da caixa vai ficar selecionado, ó. Beleza, selecionei a linha. E agora para mudar a espessura, muito difícil, ó. Do lado direito tem essa opçãozinha aqui, ó, que são opções do stroke. Peraí, o que é o stroke? O stroke nada mais é do que linha. Como é que você vai deixar a sua linha mais grossa, mais fina e assim por diante. Então, a gente clica aqui nesse painelzinho de stroke, ó. Clicando nele, você tem a opção de weight. Não sei se é assim que diz isso, por favor, ignore a minha burrice no inglês. E nesse weight aqui, ó, eu vou colocar o valor de 3. Aqui é relativo, depende muito do que você quiser. Se você quiser mais grosso, ó, você vai colocando um valor maior. Mas aqui eu acho que só um pouquinho mais do que estava já vai dar um charminho bem legal. Ainda com essa linha selecionada, ó, eu vou clicar nessa opção. Essa opção, se você se aproximar
muito da linha. Você vai perceber, ó, que clicando nela ou na do lado, ó, ele vai pegar a linha e deixar ela reta no começo e no final, ou vai deixar curvadinha, que fica mais interessante, pelo menos eu acho. Mas é gosto, se você não quiser, falar, não quero usar isso aqui dessa linha curvada, que coisa idiota. Não tem problema, pode deixar do jeito que você quiser aí. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vamos continuar a desenhar outras linhas. O legal do Illustrator é o seguinte, uma vez que você desenha uma linha, ele vai ter uma espessura básica, que foi o que aconteceu aqui com o nosso círculo e o que aconteceu com essa linha. Quando a gente muda essa linha aqui, ó, essa linha de baixo que a gente deixou mais grosso, o legal é que se eu vir com a ferramenta da linha de novo e eu clicar e arrastar, ó, qualquer linha que eu desenhar, ele mantém essa espessura de... Cadê? Oh, meu Deus do céu, eu tô apertando um monte de coisa errada. Aqui, ó, essa opção de weight, que é exatamente esses três. Então agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou clicar na linha e arrastar um pouco para cá, depois mais um aqui e mais um aqui. Vem comigo, não desiste que o negócio é fácil, hein? Com a ferramenta da linha, ó, clica em cima da linha, pode ser mais ou menos aqui, ó, segura e arrasta. Conforme você arrasta, já sabe, segura o shift, olha só. O shift vai colocar aqui de, acho que 45 em 45 graus, certinho, ó. Então segura o shift, puxa um pouquinho para cá, vou vir um pouco mais para cima, ó, clica na linha, segura e arrasta, segurando o shift, ó, e puxa só um pouquinho, não precisa ser muito grossa. E agora a gente vai fazer para esse outro lado aqui, aqui e aqui, ó. Então vamos nessa, clica na linha, segura e arrasta, enquanto você arrasta, segura o shift e embaixo de novo, ó. Clica na linha, segura e arrasta e deixa aqui. Talvez você esteja pensando, poxa, professor, mas por que você fez exatamente aqui, 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 aqui? É gosto também, acho que ali combina direitinho, né? A gente ter umas mais longas do que outras, mas aí é com você. Se você quiser, você pode deixar linhas do jeito que você quiser, fique à vontade. Feito isso, a gente praticamente terminou essa parte aqui do que seria o nosso desenho. O que a gente pode fazer agora é colorir. Ai, meu Deus, adoro, professor! Eu também adoro, então vamos nessa. Vou fazer o seguinte, aqui para ficar mais fácil, ó, eu tenho esse painel que se chama Libraries. O painel de Libraries, peraí que eu tô fazendo besteira. Agora assim, ó, o painel de Libraries, ele tem várias cores que eu uso lá do site, que é o site da Adobe. A Adobe tem um site que eu não lembro o nome, mas acho que é Adobe CC Color. Na verdade, eu estou falando besteira. Acho que era CC Color, agora não é mais. Mas esse aqui, ó, color.adobe.com. Nele, se você se logar com a sua conta da Adobe, se você tiver uma conta da Adobe, você pode vir aqui na opção de Minhas Bibliotecas ou na parte aqui em cima, ó, de Explorar, e vão aparecer várias combinações de cores muito legais que você pode usar. Eu gosto muito dessa aqui, ó, Tendências. Então você pode escolher uma combinação muito legal. Aqui embaixo, ó, vai aparecer várias imagens e combinações de cores. Você pode salvar essas cores. Quando você salva, esta bendita cor aparece aqui no painel de Libraries, que ajuda muito. Então agora, ó, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar esse círculo e vou clicar em alguma cor aqui que eu acho legal dentro dessas inúmeras combinações. Uma que eu acho bonita é essa aqui, ó. É esse tom de verde. Só clicando nele, ele automaticamente já vai colorir. Se você não tivesse falando, ai, professor, mas eu não tenho esse Libraries, que coisa chata. Não tem problema. Você faz o seguinte, ó. Seleciona o círculo aqui que a gente fez. Desse lado, você tem duas opções. De trabalhar no preenchimento, ou seja, a cor interna do desenho que a gente fez, ou trabalhar no contorno. Nesse caso, a gente vai vir aqui, ó, nessa cor interna. Se você clicar duas vezes, vai abrir este painel. Neste painel você pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui e escolher qualquer cor e aqui você escolhe o tom dessa cor. Mas se você quiser exatamente essa cor que eu estou trabalhando, você pode digitar esse código aqui embaixo, ó, 45C48B. E muito bem, você já vai ter exatamente a mesma cor que eu. Feito isso, eu vou pressionar OK. Já fiz aqui. Já fiz essa cor nesse círculo, né? Nessa minha folha, vamos dizer assim, nessa planta. Ainda com esse círculo selecionado, eu não quero que ele tenha, ó, esse círculo aqui em volta com esse contorno preto. Acho que para esse tipo de desenho não combina. Então deixa o círculo selecionado. Aqui do lado, ó, você vai escolher essa opção de baixo, que é o contorno dele. Então clica em cima, ó. Quando você clica, ele vai passar para frente, né? Ou o contorno ou o preenchimento. Não, falando besteira, ó. Ou o preenchimento ou o contorno. Então clica no contorno e aqui embaixo você clica nesse botãozinho, ó. Ele vai remover o contorno. Agora eu acho que tá mais estilo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pintar essas partezinhas aqui como se fossem esses galinhos da árvore. E para isso eu vou selecionar todos os galinhos. Para ficar mais fácil, ó, você pode pressionar Ctrl A. Pressionou Ctrl A, ele vai selecionar todos os objetos. Só que eu não quero todos os objetos porque o círculo já tá bonitinho. Não preciso que o círculo fique selecionado. Então, uma vez que eu selecionei todo mundo, aqui do lado, com a ferramenta de seleção, segura Shift e clica no círculo. Ele remove o círculo da seleção. E agora a gente pode trabalhar só nos galinhos. Então se liga só. Aqui, ó, tem as opções do preenchimento. Como eu só estou trabalhando com linhas, linhas por padrão não tem preenchimento. Ela só tem cor de contorno. Então você clica na opção do contorno para ele ficar ativado e escolhe uma cor. Acho que essa cor aqui tá legal, ó.
Cliquei nela, pronto, lindo e maravilhoso, a nossa plantinha já está surgindo. Se você de repente fala, né, professor, eu já falei pra você, cara, eu não tenho essas combinações de cores, não tem problema. Seleciona aqui as linhas, nas opções aqui do lado, você clica 2 vezes no contorno, e clicando no contorno, ó, vai abrir aqui as opções, onde você pode vir e colocar este código 06858C. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, preste atenção aqui no que está escrito na tela e digite as mesmas informações. Uma vez que a gente já fez isso aqui, a gente na verdade agora vai reaproveitar, porque se você pensou, nossa professor, mas no começo você disse que a gente ia fazer 3 folhinhas aqui, lá. Sim, só que como a gente já fez a primeira, a gente pode reaproveitar para fazer as outras basicamente só copiando e colando tudo que a gente tem. Então para isso, para ficar mais fácil, ó, eu vou selecionar tudo pressionando Ctrl A, para selecionar, né, todos os objetos, e eu vou pressionar a tecla Ctrl G. Ctrl G vai agrupar. Então com isso, ó, se eu vir, peraí que isso era para ser uma seta, agora sim, ó, se eu vir com essa setinha aqui, ó, da ferramenta de seleção, clicando e arrastando, eu movo todo mundo. Não está mais separado o círculo das linhas que a gente fez. É exatamente isso aqui que eu quero. Mudando de assunto rapidamente, antes da gente continuar, eu queria fazer um pequeno adendo. Nossa, eu sempre quis usar essa palavra, adendo, que é o seguinte, eu já fiz um outro tutorial de como a gente pode desenhar uma folha no Illustrator. Mas uma folha, cara, que coisa idiota! Então, eu sei que não parece assim uma coisa muito atrativa, né, uma folha, mas lá eu uso outras técnicas muito legais e é bacana de você conhecer um pouquinho. Se você quiser também, é só clicar do lado direito no card para assistir o tutorial de como desenhar uma folha no Illustrator. Fica a dica aí, se você quiser assistir agora, vai agora. Se quiser depois, vai depois. Se também não quiser, não tem problema. Eu não vou ficar triste com isso. Não, eu prometo. Muito bem, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse objeto que a gente tem e sair duplicando. Você já falou isso antes. Então, eu sei que eu já falei antes, mas eu vou te mostrar uma técnica muito legal. Aqui em cima, ó, eu vou vir na opção de Edit. Edit eu vou em Preferences. Em Preferences a gente vai na opção, palavra bonita, né? Preferences. A gente vai na opção aqui de General. Em General tem um botãozinho que se chama Scale Strokes and Effects. Eu vou desativar esse botão. O que é isso? Se por algum motivo eu pegar esse objeto e aumentar ou diminuir o tamanho dele, eu não quero que ele aumente também a espessura das linhas, ou seja, deixar a linha mais grossa ou mais fina. Caso de repente eu diminua, né, para a linha não ficar mais fina, ou eu aumente o objeto para a linha ficar mais grossa. Então eu desativei, tô falando tudo errado, volta. Então eu desativei essa opção para que não aconteça essa coisa chata. Então vamos nessa. Com a ferramenta de seleção, que é essa aqui, ó, eu vou clicar e arrastar. Quando eu arrasto, ó, eu vou segurar a tecla Alt. E aí eu duplico essa plantinha, vou colocar ela aqui do lado direito, um pouco mais para cima. Para não ficar uma coisa muito igual, eu vou diminuir um pouco o tamanho dela. Então para isso você pode clicar aqui nos cantinhos, que aparecem alguns controladores, tá vendo? Uns quadradinhos. Sim, estou vendo! Então, clique em qualquer um deles, segure e arrasta. Conforme você arrasta, segura Shift, porque o Shift mantém a proporção. Então eu vou diminuir só um pouquinho, ó, e aí eu subo e deixo mais ou menos aqui em cima. Vou fazer isso mais uma vez, ó, ainda com a ferramenta de seleção. Segura a tecla Alt e arrasta essa folhinha de trás e joga ela um pouquinho mais para cá. E a gente vai diminuir também um pouquinho, ó, segurando o Shift, mais ou menos aqui para cima. Posição que você quiser, tanto faz. O legal é só colocar assim um pouquinho longe uma da outra para a gente ver que tem 3 folhinhas aí, 3 plantinhas. Agora, é claro que você vai perceber algumas coisas, né? A primeira delas é que aqui embaixo esse cabo da planta terminou aqui, enquanto seria legal que esses cabos fossem alongados até o final, tanto essa planta quanto essa planta. A segunda é que com essas cores que tem aqui, fica meio difícil, né, da gente conseguir enxergar que são 3 plantas. Afinal de contas, essa aqui tá muito mesclada com ela, tá uma bagunça visual. Então a gente vai resolver isso. O que eu vou fazer? Ó, eu posso vir com a ferramenta de seleção e clicar 2 vezes nessa planta aqui da direita. Quando eu faço isso, eu entro numa parte isolada. Mas uma parte isolada? O que é isso? A parte isolada basicamente é como se eu trabalhasse nesse objeto, que era um grupo, mas eu estou trabalhando nele separadamente dos outros. Então agora, ó, eu posso selecionar só o círculo e mover ou as linhas individualmente. É mais ou menos como se eu tivesse o objeto, só que não estando agrupado. Na verdade, ele está agrupado ainda, só que eu estou trabalhando internamente. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar o círculo e nas opções de cores eu vou colocar essa outra cor aqui, ó. Só cuidado com as opções que está trabalhando. Nesse caso a gente vai trabalhar no preenchimento, então deixa o preenchimento ativado, é só clicar nesse quadradinho e escolhe uma cor aqui das opções que você tem. Se você não tiver a mesma cor que eu, não se desespere arrancando os cabelos. É só você clicar 2 vezes na opção de cor e colocar este código. Você vai ter exatamente a mesma cor que eu.
Quando eu faço isso, não sei se você percebeu, mas a cor do círculo e a cor das linhas é a mesma. Isso aqui está horrível, está parecendo uma placa de trânsito que ainda não foi feita. Então vamos resolver isso. Vou pressionar Ctrl A, segura a tecla Shift e clica no círculo. Então selecionei todo mundo e removi o círculo dessa seleção total. E aí, ó, ativa a opção para a gente trabalhar no contorno e clica na cor que a gente quer, que no caso vai ser essa aqui, ó. Só você copiar não, né? Digitar esse código aqui, a gente já vai ter essa plantinha modificada. Para voltar, né, porque a gente entrou dentro dessa plantinha, na parte interna dela, é só você clicar na parte superior, ó, nessa setinha. Clicando nela, ó, a gente volta uma etapa, depois a gente volta mais uma. Então a gente já tem as plantinhas ali um pouco diferentes. O que acontece é que talvez a posição delas não esteja muito boa, né? Essa planta aqui está em cima dessa. Ah, que decepção. Vamos fazer o seguinte, com a ferramenta de seleção, peraí que era para ser uma seta, assim ó, a ferramenta de seleção eu vou clicar em cima dessa bolinha, que a gente acabou de fazer essa cor nela. Com ela selecionada, você clica em cima dela com o botão da direita e coloca essa opção ó, de Arrange Send to Back. Esse Send to Back vai enviar ela para a posição lá atrás de tudo, tá vendo? Então estava assim, ó, na frente, foi lá para trás. Mesma coisa com esta planta. Clica nela, botão da direita, vai lá na opção de Arrange Send to Back. Tem esse atalho também, ó, Ctrl Shift e abrir colchetes, mas é um atalho tão maluco que eu acho que compensa mais Send to Back, ó. Se você quiser, você pode mover ainda e posicionar de uma melhor forma que a gente consiga enxergar os objetinhos, mas eu acho que desse jeito aqui tá legal. Uma vez que a gente já fez isso, eu só vou arrumar aqui aquele negócio que eu te falei lá atrás. Talvez você tenha pensado, com certeza o professor esqueceu de falar isso. Não, não esqueci, que é o comprimento dessa linha aqui, ó. Então eu vou vir com essa seta, cuidado, não é essa seta aqui. Essa aqui é Selection Tool. Essa aqui é Direct Selection Tool. Meu Deus do céu, o que é que batiza esses negócios? Cada nome maluco. Então clica nela, ó. Se você se aproximar um pouquinho para ficar mais fácil, ó, você pode clicar exatamente no final da linha, que você vai selecionar um pontinho. Aqui, se você clicar e arrastar, ó, você consegue alongar essa linha. O ideal é você arrastar, obviamente, segurando o Shift para ela ficar bem retinha. Quando você chega lá embaixo, ó, aparece aquela linha rosinha, tá vendo? Sim, tô vendo. Então, essa linha rosinha quer dizer que as linhas estão com o mesmo comprimento. Então, quando chegar com essa linha, ó, solta o clique do mouse e solta o Shift. Mesma coisa com esta linha. Clica no final dela, você vai selecionar esse pontinho, clica, segura e arrasta, segurando o Shift, chega até o final, ó. Beleza, todo mundo está com o mesmo comprimento. Talvez essas plantas aqui, aí é questão de estilo, né? Mas eu acho que esse estilo aqui pra mim não é uma coisa que me agrada muito, que são essas linhas extremamente retas. Talvez se ela tivesse levemente curvada assim, ó, faria talvez um pouco mais de sentido. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: não desiste, eu sei que você está me acompanhando, hein? Do lado esquerdo, a gente vem com a ferramenta de seleção, clica em cima dessa folha da direita e do lado de fora, ó, quando você vem com o seu cursor, tá vendo? Bem no cantinho, ó, você pode clicar e arrastar para aumentar ou diminuir. Mas um pouquinho para o lado, ó, você percebe que o cursor do mouse vira como se fosse um tipo de seta para a esquerda e para a direita. Clica, segura e arrasta, ó, você consegue rotacionar essa planta. Só um pouquinho de lado aqui. Mesma coisa com essa planta aqui de cima. Clica nela e aí do lado de fora aqui, ó, rotaciona um pouquinho. Eu vou posicionar um pouco melhor, ó, só para a gente ter as linhas um pouco mais próximas aqui na base. Muito bem, chegamos até aqui, graças a Deus a gente sobreviveu. Tá faltando só um detalhezinho aqui, que é basicamente a parte do vaso, né? Que vai ser um quadradinho que a gente vai fazer aqui. Então, para isso, do lado esquerdo a gente tem a ferramenta Rectangle Tool. Clica nela e aqui embaixo, ó, eu vou clicar e arrastar e fazer como se fosse um tipo de vasinho. Esse vaso talvez esteja quadrado demais. Então vou fazer o seguinte, ó, vou me aproximar um pouco dele, aqui com a ferramenta Direct Selection Tool, que foi a mesma que a gente usou. Para quê? Você lembra? Muito bem, claro que você lembra, para alongar as linhas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, numa área vazia, segure e arrasta para selecionar aqui na parte de baixo, ó, selecionar toda a base, né, desse retângulo e vão aparecer duas bolinhas misteriosamente. Ai meu Deus, o que é isso, professor? É muito simples, ó, se você clicar e arrastar nessas bolinhas, ele vai deixar esse canto do quadrado mais arredondado ou mais bicudo. Então eu vou deixar levemente arredondado, só para criar assim um design maravilhoso. E o que está faltando por último é a gente colorir isso aqui. Então seleciona esse quadrado aqui embaixo, esse retângulo, chame como quiser. Nas opções aqui, ó, do preenchimento dele, eu vou escolher esse laranja, que é da mesma combinação. Não sei se você percebeu, mas essas cores que eu estou escolhendo não são à toa. Elas são das combinações de cores dessa aqui que eu achei bonitinho. Então clica no laranja.
E nas opções aqui do contorno, clica nele e ativa este botão para ele não ter contorno. Olha lá, fica bem bonitinho, bem clean. Mais uma vez, eu sei que talvez você fale, poxa, professor, mas eu não sei que cor é essa. Não tem problema, ó. Essa cor aqui laranja é essa aqui, F47942, tá? Se eu falar qualquer número errado, por favor, eu não me responsabilizo. Palavra difícil, não me responsabilizo. Coloque esse código aí que você vai ter exatamente a mesma cor que eu. Vamos só colocar mais um negocinho aqui para ficar um pouco de charme, né? Talvez esse vaso esteja muito reto. Então, deixa ele selecionado. Na parte de cima, a gente vai vir aqui, ó, com a ferramenta, é ótimo, né? Na aba de Effect, em aba de Effect, você vai vir aqui em Warp. Mais uma palavra bonita, né? Warp. Dentro de Warp, a gente tem a primeira opção aqui, tem várias. Na verdade, isso aqui são opções de distorção, mas eu acho que Arc funciona bem. No Arc, ó, você tem esse Bend. Conforme você coloca o Bend e arrasta esse slide, ó, mais para a esquerda ele aumenta a base, quanto mais para a direita ele aumenta o topo. Aqui eu vou colocar um valor direto mesmo, ó, dá para você digitar também, -5. Então ele vai deixar aqui a base levemente mais gordinha. E a gente pode clicar em OK e com isso a gente já finalizou a nossa planta. Só por questão assim de evitar qualquer problema, eu te aconselho a agrupar tudo isso aqui. Então você pressiona Ctrl A, vai selecionar todos os elementos que a gente tem dessa plantinha e você pressiona Ctrl G, G de grupo. Feito isso, ó, se você vir com a ferramenta de seleção, clicar e arrastar, a gente já tem essa planta unificada. Você pode aumentar e diminuir, você pode sair duplicando, arrastando alto, pode fazer o que você quiser, mas o que importa é que a nossa planta está finalizada. Mas antes de você terminar esse tutorial, porque ele já acabou, tem mais coisas mais pra frente nesse vídeo, não vai embora não. Mas o que eu quero indicar pra você, embora eu tenha dito isso muito rápido, né? Indicar pra você um outro tutorial que eu já fiz de como desenhar um ovo cartoon. Só que ele é um estilo um pouco mais de personagem. O bacana dele é isso. A gente usa formas simples, mas a partir dessas formas a gente meio que estiliza esse ovo, transformando num personagem muito simpático e feliz. Então, se você quiser assistir, clica do lado direito no card, porque esse tutorial está simplesmente maravilhoso. Calma, não sai daí, porque agora é o grande momento. Não perca um segundo da sua vida e vai correndo na descrição do vídeo para você clicar no link que tem lá. Ó, Eber, o que tem lá? Lá tem o link do meu curso online para você dominar o Illustrator. Nesse curso, você começa aprendendo os assuntos estruturais, como interface, navegação, seleções, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te dar a estrutura para continuarmos avançando. Na sequência, você aprende sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. Sem falar que durante o curso a gente vai desenvolver diferentes tipos de exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. Dominar o Illustrator é uma coisa que só você pode fazer, porque esse curso aí é tanto para você que não sabe nada sobre o Illustrator, mas quer começar nele, e também para você que de repente até conhece um pouco do Illustrator, mas quer conhecer o que é realmente essencial. O link desse curso maravilhoso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Pelo amor de Deus, não seja despótico, porque agora é hora de você assistir outros tutoriais do Illustrator. Sabe como? Bom, se eu não disser pra você como é que você faz, na verdade não tem como você saber, mas é muito fácil. Aqui do lado, ó, tem 2 tutoriais que eu deixei pra você, é só clicar em um deles, eles estão muito legais. Este vídeo caritativo, infelizmente, acabou. Tchau!